Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Começa agora a segunda parte daquele episódio do sábado passado sobre transhumanismo no Dopaminas. Então, fique esperto, solta a vinheta que vai chegar a dona dessa coisa toda aqui. Oi, gente, voltei. Na verdade, eu não fui, tá? A gente continua fazendo o episódio porque ele tá muito legal. Não dava pra interromper, mas a Carla falou que vocês não aguentam ficar 2 horas. Vamos combinar, gente. Vocês não aguentam ficar 2 horas vendo conteúdo de qualidade? Bom, ok. Vocês não aguentam ficar 2 horas vendo conteúdo de... Tô brigando com a audiência. Não, audiência, desculpa. Amo vocês. Vamos lá. Seguinte, Dopaminas, quando a filosofia encontra a tecnologia e a neurociência, explorando nessa parte 2 do episódio... transhumanismo, né? Então a gente já desenrolou aí alguns temas, já tivemos nossos convidados esquentando a nossa chapa aqui, combinados muito rápidos pra gente retomar. Primeiro, eu e a Carla a gente briga, tá? Então assim, caras, bocas, cutucadas, rola um chute de vez em quando por debaixo da cadeira que vocês não veem, mas rola, tá? E tá tudo bem, tá? A gente pode brigar, vocês não levem isso pra vida pessoal, porque a gente sempre se acerta aqui depois. Segundo, estado de suspensão de crença. Volta e meia tem corte que vai parar no Instagram e o povo xinga, não, que absurdo que vocês estão falando isso, aquilo. Claro, é falta de contexto e falta de suspensão de crença, principalmente falta de capacidade de aguentar ver o episódio inteiro. Então, nosso estímulo e nosso convite a vocês, vejam os episódios inteiros, estado de suspensão de crença, aquilo que fizer sentido vocês guardam, o que não fizer sentido vocês jogam fora. E aí, a partir de agora, a gente retoma. No episódio passado, a gente estava avaliando na primeira etapa os 3 modelos de transhumanismo, muito rapidamente, ou as 3 grandes buscas do transhumanismo, que é a busca da longevidade, a busca da felicidade e a busca da superinteligência. Falamos um pouco no que está por detrás disso, quais são as ferramentas, nossos convidados se colocaram, o quanto eles se alinham ou não com isso, daí a gente puxou para uma outra conversa. Porque, afinal de contas, se a gente está falando de transhumanos, o que é ser humano, né? E nossos convidados estão que nem lambarim ensaboado. Ninguém agarra uma causa e declara um statement. Acho que nem a Carla ainda teve coragem de advogar qual é a definição dela de humano. Eu vou começar cutucando ela, para depois chamar os nossos convidados rapidamente na tela, porque a gente vai começar a falar dos aspectos políticos e sociológicos da possibilidade de 1, mais 10, 50, a humanidade inteira ultrapassarem esses limites biológicos, éticos e organizacionais. Carla, qual é a sua definição de humano? Ah, meu Deus do céu, assim... ninguém falou que ia ser fácil, né, amiga? Mas fácil nunca é aqui, pois né? Vamos combinar? Olha só, eu poderia fazer uma definição por exclusão? A filosofia só trabalha desse jeito, porque a gente nunca consegue dizer aquilo que é, né? A gente só consegue dizer a partir do que não é. É mais fácil, né? Mas eu queria considerar um aspecto que eu acho que a neurociência consegue me entregar de bandeja, que é a perspectiva de que a gente não nasce, e isso a gente falou no episódio passado, a gente vai precisar viver experiências e ter um determinado tipo de desenvolvimento para atingir a humanidade no seu esplendor, que é poder, por exemplo, agir de forma racional e complexa e crítica no mundo em que a gente está inserido. Então, humano é uma coisa que a gente se torna ao longo do nosso processo de desenvolvimento. A gente sai de uma condição animal. Se desenvolve. Senhoras e senhores, temos uma questão duríssima aqui. Vamos lá, continua. Porque você nasce com a potência de ser humano. Se você, por exemplo, tiver uma paralisia cerebral importante, que não vai desenvolver córtex, não vai desenvolver tálamo, algumas áreas que são bastante afetadas pela paralisia cerebral, você não vai ver propriedades cerebrais humanas naquele indivíduo, ainda que ele tenha carteira de identidade, ainda que ele tenha direito à vida, ainda que ele tenha parentalidade, ainda que ele seja amado, ele não terá a potência cognitiva e funcional que a gente atribui ao ser humano. Então, neste aspecto que a gente está considerando do que o humano diferencia-se do animal, porque nos outros aspectos, coração bate, pulmão respira, tarará, nós somos animais, não somos essa categoria que se considera especial nesse contexto. Para que você realmente possa usufruir disso, você terá que ter um desenvolvimento. Portanto, nós teremos níveis de humanidade
Difícil, hein? Muito difícil. Então, gente, para E vocês... eu posso apanhar muito na internet agora. A partir de agora podem começar a estapear, porque agora é para surrar mesmo. Mas a Carla foi extremamente corajosa. E agora eu tenho que tirar o chapéu para minha amiga e dizer que, assim, o intelectual virar público, começar a trazer à luz essas questões, é, no mínimo, um ato de coragem. Por quê? Porque isso pode dar margem a 500 milhões de interpretações erradas. Pode, desde discursos de eugenia, discursos de... O que é eugenia, tá? A gente confunde eugenia com preconceito na sua raiz. Não, a eugenia é o ser humano melhorado, né? Então, a partir do momento que eu implico um juízo de valor no que era um ser humano melhorado, eu já estou entrando em uma conversa que tem raízes eugenistas, perdão. Sim. E a eugenia, ela está na base de saltos enormes do ser humano e está na base de horrores profundos que não vale a pena nem nomear, porque todo mundo aqui está careca de saber e eu não vou entrar em discurso barato de lembrar aquelas coisas, aquelas pessoas, aqueles momentos da história onde discursos eugenistas foram levados a ferro e a fogo e deu na mortandade que deu nas desgraças que deu. Mas o fato é que todos nós, na raiz do que nós somos, queremos melhorar. Queremos enxergar melhor. Então, assim, eu não enxergo direito dos olhos, tá, gente? Eu sou bem cega, by the way, de alguns olhos. E na hora que eu implanto uma lente de contato atrás dos meus olhos, eu não tô só querendo recuperar. Porque antes eu era míope, míope com hipermetropia, catarata e glaucoma. Agora eu tenho só glaucoma, a catarata e hipermetropia foram zeradas, ou seja, eu recuperei e melhorei, inclusive, em um estágio da minha visão anterior, apesar de estar degradando de novo, são outros 500. Quando eu coloco uma prótese no meu joelho, tem prótese no joelho, eu quero melhorar, não quero não só não ter a dor, eu quero melhorar enquanto pessoa. E isso contrabalança aquele discurso que a gente estava falando da busca da felicidade, porque quando dói, quando incomoda, quando me limita, eu quero melhorar. Então, o transhumanismo, ele tem raízes que são raízes que, se nós formos honestos e sinceros conosco mesmo, todos nós temos um pezinho, talvez os dois, e um cotovelo mergulhado dentro desse discurso. A questão é quando isso vira um discurso coletivo, porque aí a gente tem que ter o quê? Uma definição conjunta do que é um ser humano melhor. Do que é um ser humano que dá prazer, ou um ser humano mais produtivo, ou um ser humano que não faz nada. Não importa, mas alguma definição... Qual que é o desejo, né? Qual que é o desejo? Qual é a definição do que é melhor, tá? Então, e agora eu queria chamar os nossos convidados para pegarem a conversa a partir daqui. Paulo, você está por aí? Fala pra gente, o que você acha disso que a Carla colocou até agora? É um ato moral de coragem que ela teve enquanto cientista se posicionar. Mas temos aqui uma questão maior. Como é que a gente entende esse processo aqui? O que você acha dele? Sim, eu acho que primeiro a gente tem que assumir uma condição de honestidade em avaliar os fatos. Existe no conceito transhumanista uma raiz eugênica, historicamente falando, é isso, não tem como fugir disso. Se a gente, Mas por não exemplo, no pegar a política. transhumanismo, é no geral, né? Na melhoria. No geral, exatamente, no conceito de melhoria de aperfeiçoamento do homem enquanto espécie. E aí, se a gente pega, por exemplo, muitas das políticas de natalidade que a gente vê em muitos países, por exemplo, a Islândia, fetos que têm síndrome de Down não precisam nascer. Ou seja, a gente está tendo um processo de higienismo seletivo a partir de um olhar um olhar moral que define o que é digno a partir daquilo que é melhor. Então, o conceito de valor que nós determinamos societariamente, ele cria um viés, porque esse conceito ele não está calcado do ponto de vista apenas da utilidade e da questão técnica, se é possível ou não é possível, se precisamos executar ou não precisamos executar, e sim em responder se aquilo que nós precisamos executar pode ser chamado superior. Então, o valor de aperfeiçoamento ele está calcado nessa resposta. Aquilo que nós consideramos um ser humano aperfeiçoado, ele é ou não superior? A gente está na busca de aperfeiçoamento, tendo como condução o conceito da superioridade. E aí,
eu vou para além. Eu acho que, para mim, o transhumanismo ele tem que abrir mão da dicotomia do intelecto no processo de aperfeiçoamento. E aí eu estou muito bem casado com os irracionalistas aí da filosofia. A razão como um elemento superestimado e que nós precisamos encontrar outros elementos humanos que estão sendo deixados historicamente de lado e estão deixando de exercer as suas potencialidades no processo. Se você me perguntar, Ana, o que que eu considero como humano, que é uma pergunta extremamente difícil, eu diria que é justamente abrir mão dessa definição antropocêntrica de humano como um ser racional e tentar nos alinharmos num resgate naturalista de entidade, o ser humano como fenômeno. Você sabe, Paulo, que a hora que você estava falando, eu queria até considerar, porque afinal de contas, já que eu me lancei na Medina, né, deixa eu dar uma arrumada na casa, que é a seguinte: quando a gente considera, por exemplo, uma criança com Down, esta criança com Down, como ela consegue desenvolver linguagem, afetos e uma existência relacional, ela já está dentro de um conceito de humanismo. Bem, mas isso é só depois que ela nasce, né? Não, veja, sei, mas eu não estou dizendo, quando a gente, né? quando você coloca um corte que está dizendo o que será e o que não será, antes de você poder analisar como vai se manifestar, você está sendo absolutamente eugenista e está querendo fazer seleção artificial. Mas a gente faz isso o tempo todo. Não, eu estou dizendo que é isso, mas eu não estou dizendo que foi neste sentido que eu estava falando. Eu estou dizendo que existem determinadas aquisições cognitivas que são intrínsecas e necessárias para que um indivíduo se torne humano. É que veja como Paulo e Carla e Gilberto, que está aí, como o treco vai ficando cada vez mais complexo. Porque você acabou de colocar uma outra coisa na jogada que é hiper complicada, que é o quê? O natural. A gente já saiu de definição do que é humano, porque para justificar o transhumanismo, ou a sua percepção do que é transhumanismo, o valor do transhumanismo, você tem que colocar na roda a sua definição de ser humano, né? E ela é uma definição muito individual nesse aspecto. Você está trazendo um segundo problema, o que é natural, né? Que é um outro conceito que na filosofia é super problemático. Não, mas do ponto de vista da seleção, a seleção é fácil de definir, a seleção natural e artificial. Não, querida. Não? Não, querida, não. No conceito da filosofia existe seleção. Se ela é artificial ou se ela é natural, não tem diferença nenhuma. Porque se ela existe, ela é natural. Mesmo que seja manipulada pelo homem. Então, a evolução entendida como o nosso domínio sobre a evolução como um processo histórico é absolutamente natural. Porque se está dada a possibilidade, é natural, faz parte do composto de possibilidades possíveis. Então, essa definição ela é muito problemática também. Ela é muito, 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 muito problemática. E eu queria ouvir o Gilberto agora, porque o Paulo se alinhou. Você se alinhou com o conceito do que é ser humano, o Paulo se alinhou com outro conceito possível, porque apesar de que o Paulo parece doido, né? Ele samba e não consegue se agarrar em nada. O Paulo é um ateu que, ao perder a religião, ele perdeu certos eixos na vida. Gilberto, você tá por aí também, cara? Estamos por aqui, muito bem. O Paulo teria direito de palavra. Fala um pouquinho mais alto, Giba. Fala um pouquinho mais alto no micro. Ok, retomando aí a discussão do episódio anterior. Tá? Queria pegar essa definição de natureza humana da Carla e fazer uma outra provocação. Tá? Veja, considerando que dos aspectos de inteligência é nossa capacidade de adaptabilidade, tá? Se a gente retirar todos os artefatos tecnológicos à nossa volta, o ser humano hoje ele conseguiria ter mais capacidade de adaptação para sobreviver ou menos que há 200 anos atrás? E parece que bem menos. Bem menos. Então, nós estamos indo em direção a um pós-humanismo ou estamos regredindo? É uma evolução involutiva, Gilberto? Exatamente. Eu vi um exemplo cômico, né? Ser o seguinte, antigamente os manuais dos carros, para o usuário, para o motorista, ensinavam você a abrir o carburador e ajustar. Hoje vem lá um aviso para você não tomar água da bateria. Tá? Então...
Não, não é possível, Gilberto. Sério? Sério? Caraca. Aí é Eu conheço difícil. gente que acabou de fazer isso, mas segue, Gilberto, continua. Então, veja, a nossa capacidade, a inteligência nesse sentido, ela está melhorando ou está evoluindo? Ou seja, Mas então, todo o aparato tecnológico à nossa volta, por um lado, pode nos ajudar aí a uma superinteligência, mas, por outro lado, também eu acho que tem um viés, uma boa parte, o acomodamento faz com que haja uma evolução também. Então, mas né? é por isso, Gilberto, que eu questionei o conceito de natural e artificial. Porque, para mim, a seleção natural nunca erra. Ela sempre nos leva a ficar mais adaptados. E a artificial erra, porque ela gera pressões que vão deixar a gente menos preparado. Claro que não, né? Só sobrevive quem se adapta. E assim, entre bilhões de acasos e possibilidades, uma deu certo. Tá, mas sim, as pressões que a gente randômico. coloca de seleção artificial, por exemplo, o indivíduo que tem mais posses compra casas mais seguras e quando o porquinho vem soprar, a casa de tijolo não cai. Ético moral em cima de seleção, isso Não, mas espera aí, quando você tem essa condição, você não está, você, indivíduo, mais preparado para se adaptar. Você tem a sua volta subterfúgios desde para. quando teus genes estão preocupados com isso? Teus genes querem que sobreviva. Se você vai sofrer, se você vai sobreviver. Aí você entrou com Richard Dawkins, gene egoísta, mas né, em cima da mesa. Mas eu só estou querendo discutir que a seleção artificial, que é um pouco do que o transhumanismo se pretende propor, que é dar condições para que o indivíduo sobreviva para sempre, feliz e super inteligente, dentro do conceito que a gente colocou, pode nos levar a total bancarrota. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Perguntou uma coisa. A gente sabe que você tem dúvidas em relação a Deus. Você não sabe se existe ou se não existe. Eu Dúvidas sei. é ótimo, Eu sei que você tem dúvidas em relação a isso. E ultimamente, gente, o cabelo dela foi embranquecendo, ela tá ficando mais tolerante, doce e cada vez mais sacerdotisa. Ela tá ficando perigosamente perto da figura do divino para explicar algumas coisas. Aí a minha pergunta para você é: se há uma mega inteligência suprema, se há uma criação, se há um Deus que ordena o andamento dessas coisas, o quanto isso não é artificial também? Não, mas eu não estou dizendo que isso é natural, meu amor. Baby, mas o que eu tô querendo Aí vai te começar dizer... o cacete. Não, aqui. baby, mas o que eu tô querendo te dizer é que... Começou a chamar de amor e baby, mas, já era. Mas assim, Paulo, escuta que essa aqui é para você. A premissa é que se há uma ordenação com vistas a um fim, com vistas a um propósito, ela é artificial. O que você pode não ter é um entendimento de causa e efeito de tudo que há Só envolvido. para eu entender, se tá um fim, ela é natural, não artificial. Não, artificial. Isso eu explico melhor, que eu buguei. É assim, estica a sua mão. Eu tenho um propósito. Eu te entrego isso daqui. Eu fiz uma série de passos e movimentos vista a um propósito. Sim, Alcancei intencionalidade. Propósito organizado. A intencionalidade é um aspecto pequeno disso aí. A intencionalidade é algo que foi dotado para execução daquilo dali, tá? Para percepção que há um propósito. Isso a gente podia fazer um episódio. Então, mas a pergunta que eu tô querendo te dizer é o seguinte: a gente parte do pressuposto que se há uma inteligência maior que organiza tudo, a consequência disso são passos naturais. E o que eu tô te dizendo é um outro olhar. O que você chama de inteligência natural, eu chamaria de inteligência artificial se ela foi articulada por um ser, um ente criacional com vista ao fim. Ok, mas aí Deus então acaba existe nesse conceito. Eu estou te perguntando. Não, porque aí você colocou isso, Deus Não, existe. Então a seleção provocada por Deus é artificial porque foi articulada a um propósito. E aí isso é um nó lógico. Ó, Paulo, essa é para você. E Gilberto, isso é um nó lógico. É que nós que somos amantes da biologia, só entendemos a biologia como natural. Então, esse é o problema. O alfacinha no dente virou sinônimo dele. Mas deixa eu puxar. Gilberto, volta aqui para a tela, ou depois o Paulo. Sei lá, entra quem quiser aí dos dois, abre o microfone e vem debater com nós. Vai. Perfeito. Tá? Bom, essa é a provocação que eu fiz para a Carla, né, sobre essa questão das contribuições da tecnologia, tanto na evolução quanto na involução. Tá? Ou seja, por um lado, nós temos ferramentas que possam nos desafiar a evoluirmos em termos de capacidade de raciocínio e adaptabilidade, mas, por outro lado, também essas mesmas tecnologias podem nos acomodar e nos limitar. Né? Vários artigos
comentam que, eu não sei exatamente a veracidade, não fui muito, mas a quantidade é grande, e pela primeira vez na história tem havido uma redução média do QI da humanidade, né? Sempre houve um crescimento e agora começou a ter uma redução, tá? Nesse sentido, a gente pode esperar realmente, o que a gente pode esperar de um transhumanismo dentro de uma situação dessa, e na qual, sobre vários aspectos, tanto de adaptabilidade quanto até de medições nos indicadores de inteligência, possam estar havendo reduções significativas. Então, Gilberto, é que você, nesse sentido, está se alinhando com um propósito de inteligência que está muito mais próximo do Elon Musk, está muito mais próximo do cara lá que é o fundador do PayPal e da Palantir, aquele cara lá, eu não sei como é que é o nome dele, esqueci o nome dele agora. Paulo, me ajuda aí, procura nos bastidores e depois você me fala. Que fala, que coloca... E aí a gente volta para a questão. O transhumanismo ele tem um aspecto dentro desse sentido de superdotação, seja de inteligência, seja de uma vida mais longa, seja de uma novos modelos de organização com fins à felicidade, que ele trabalha muito em cima de um olhar que é um olhar técnico progressista, né? Então, a premissa do transhumanismo é o aperfeiçoamento, a melhoria ou a transcendência da condição humana via tecnologia. Corta. Eu sou daquelas que acho que tecnologia define o ser humano, tá? Então, ninguém me perguntou aqui qual é a minha concepção de ser humano, eu vou deixar ela para o final, porque eu tenho buscado alguns outros olhares além disso. Mas, sem sombra de dúvida, se a gente entender que, partir do pressuposto que nós temos 5 sentidos, nós temos um 6º sentido que você, Carla, coloca como a consciência, que organiza, um 6º sentido mesmo, tá? No quesito de entendimento do que é o mundo. E um 7º sentido, que eu posso dizer que é a cultura, porque a cultura faz essa interface minha com o mundo. A tecnologia, ela talvez funcionasse como um dos órgãos do 7º sentido, da cultura. Tá? Do mesmo jeito que a audição tem um órgão associado, da mesma maneira que o tato tem um órgão associado, ou vários, né? E aí eu não estou dizendo que é uma peça fisiológica e aí uma série de organizações ao redor disso. Talvez a tecnologia ela tenha que ser entendida como o aparato que nos permite sensoriar no mundo outras coisas para além dos nossos sentidos. Então, a nossa transcendência, ela já começa lá atrás. Eu não sei se eu concordo com você que cultura e consciência sejam sentidos. Para mim, são modelos de processamento. Tá. Você pode não concordar, mas tudo bem. Eu continuo achando bonito o que eu falei. E por que não são modelos? Mas que inferno. Não, Porque eu tenho uma pergunta para vocês. Eu tenho uma pergunta de tudo isso que vocês estão falando, que eu acho que ela pauta o fluxo da nossa conversa daqui para frente, na minha opinião. Vocês, então, estão entendendo o transhumanismo como uma cadeia de processos totalizante ou não? Ou seja, no sentido de que aquilo que nós queremos ser para além do homem, como nós estamos definidos historicamente, é essa totalidade daquilo que a gente não conhece. Toda ideia é totalizante, né, Paulo? Eu tô para conhecer uma ideia que não seja totalizante. Todo conceito, ele é totalizante, né? Não, mas eu tô falando do ontologicamente. Eu tô falando do ponto de vista ontológico. Então, não entendi a sua pergunta. Refaz, please. Me perdi. Porque a gente... Ok, a definição ontológica que você deu é que homem é técnica, tecnologia. Essa foi uma definição ontológica. É uma das emanações. É uma das emanações do que nos define. Assim como a linguagem nos define, assim como o tato nos define, assim como a capacidade de articulação. Se o macaquinho pega a pedra para quebrar nós para comer, ele é homem. Ele está a caminho da humanidade, sim. Tá. Se a humanidade se forma, e aí eu concordo com você, não se nasce. Mas ela só se manifesta pela ferramenta. Ela se manifesta pela ferramenta. Então, eu acho bom isso, eu acho ruim, não. Mas desculpa, Paulo. Então, agora, você me cutucou, fica aí, Paulo, não fecha a câmera, não. O meu conceito de humanidade é o ser que dota sentido. O que define o ser humano é dotação de sentido. Dotação de sentido. Eu não doto sentido sem a consciência, sem essa organização sensorial que eu tenho ao redor do mundo, sem a possibilidade de exercer conceitos abstratos, esquisitos. Onde o tempo é um elemento.
É dotação de sentido. Perfeito. Que define o ser humano é a possibilidade Simbólico, de dotar abstrato, sentido, dotar sentido às tudo coisas. bem. Eu não doto sentido para uma série de coisas se eu não inferir tecnologicamente ou não amplio essa capacidade. Mas volta para você, Paulo. Vai lá. É sobre essa tendência de ampliação. Se você está falando que ontologicamente o ser humano é técnica, é tecnologia, e que há essa necessidade de aperfeiçoamento, de expansão de sentidos, a gente pensando do ponto de vista temporal, você está dizendo que o homem ele tem essa natureza que ao longo do tempo tende a se ampliar em termos de sentidos. Sim. E aí, você lembra, no episódio passado, galera, quem não viu o episódio passado, reveja. Aí eu tava falando do conceito de inteligências, múltiplas inteligências, porque ela é espécie específica. Se inteligência, assim como a relação das espécies com seus sentidos, elas geram sentidos específicos, você está dizendo que o homem, portanto, ele tende a uma totalidade de sentidos, porque ele vai ampliar e vai gerar uma totalidade de sentidos. Eu acho que Isso é quase religioso, tá? Eu tenho total É. consciência nisso, tá? E você pode dizer que eu tô ainda a caminho da divinização do ser humano, você pode dizer que eu tô a caminho de uma transcendência cristã, você pode dizer que eu tô a caminho de uma meditação budística, kármica, esotérica, que vai me integrar com um todo, mas é assim, se não for esse caminho, Paulo, e não importa nesse momento se é um acidente evolutivo ou se não é, tá? E totalmente aberta a achar que isso acontece por um acidente evolutivo. Essa capacidade de dotação de sentido às coisas, ela é expansível. E aí, com todos os percalços que a gente vai passar no meio do caminho, toda ideia conceito é totalizante, é fascistoide, ele se pretende como único, e você só consegue contrabalançar isso como o quê? Introjetando mais coisa. É meio quase uma hiperrealização do capital nesse sentido. Bota as coisas para dentro, bota, autofágico, até que a coisa explode, Big Bang, começa de novo, sei lá. Mas, de verdade... É uma destruição criativa. Eu acho que em alguma medida a gente caminha para isso. E isso, para mim, é uma questão problemática, porque quanto mais você amplia essa visão, o transhumanismo ele tem uma outra dificuldade também. Transhumanistas e transhumanismo, no geral, adoram a humanidade e odeiam o homem, né? O indivíduo, ele é disposable, ele é descartável, ele Fraco. ele é algo a ser bypassado. É, né? sujeito a paixões. Ele é algo a ser bypassado, ele é a formiga que me irrita, mas que ao mesmo tempo, se a formiga não estiver lá, eu não tenho a indicação de onde está o açúcar, né? Então, assim, a gente tem um paradoxo aí que a maioria das filosofias ou das propostas para serem transhumanistas, elas são lindas para a humanidade e um horror para o homem. E esse paradoxo a gente não consegue... É autodestrutivo. Ele é autodestrutivo na medida em que é se deixar seduzir por um desejo que é impossível de ser alcançado. Na minha percepção, o transhumanismo está nesse lugar. Ele é impossível. É se deixar seduzir por uma ideia que vai nos destruir. Então, ele é impossível enquanto você tiver o olhar humano sobre isso. Talvez o grande pulo do gato, o nó que o transhumanismo tenha hoje trazido para a gente é que para alcançar de verdade o que se entenda como um transhumanismo, sim, é necessário você superar a condição humana a priori. E a condição humana a priori, que é a barreira a ser superada, ela tem que ser superada inclusive no pensamento. Isso, para nós, século XXI, filhos da Revolução Francesa, iluminista, o cogito, a pessoa, significa o quê? Um afastamento de algumas coisas que são muito caras, inclusive até o próprio conceito de humanidade. Então a gente está no mato sem cachorro, porque ao aprofundar o humano que há em nós, a gente se afasta da possibilidade de transcendência. E assim, talvez a gente não esteja indo para um bom caminho. Quanto mais a gente aproxima a transcendência de perto da gente, mais a gente se desumaniza. E isso para um outro segmento do mundo é uma merda, porque você está deixando de ser humano. Desculpa, falei palavrão. Você está deixando de ser humano. Ou seja, a condição para aquilo se realizar é que você renegue na sua origem aquilo que te é... Quer dizer, é um salto no escuro de fé. De fé, de que vai ser possível, de que vai atender ao que a gente deseja, abrindo mão daquilo que nos faz ser os que somos.
que inclusive produz o próprio desejo. Quer dizer, Isso de fato é autodestrutivo no concepção que nós temos como humanidade hoje. Ou seja, a gente está falando de um processo de autodestruição humanista, desse legado que você falou, da Revolução Francesa, do Iluminismo, do Renascentismo. Ok, o ponto em questão é que isso me parece uma abordagem panpsiquista também, porque se você está expandindo Paulo, explica o que é consciência... panpsiquismo para nossa galera, em 3 Então, linhas. o panpsiquismo, galera, é uma corrente que acredita que ela advoga por existências de múltiplas consciências e cujas propriedades são específicas delas e que são ubíquas, elas são ordinárias, elas estão em praticamente tudo, em vários organismos, ela não é uma coisa exclusiva do indivíduo humano. Mas aí a gente tem um problema, né? Porque se a Ana está falando que o homem ele tende a essa expansão do sensorial, ou seja, de formas de sentir, de entender, de decodificar, a gente está falando que abrir mão da formatação, da arquitetura do qual nós estamos inseridos em termos sensoriais hoje, para que a gente consiga expandir isso para outras vertentes, seja essas vertentes já existentes ou não. E aí isso é um elemento panpsiquista na medida em que você tende a expandir a propriedade que nós temos hoje do conceito de mente e consciência. Então, sim, é um pouco religioso, e eu entendo isso porque eu também sou advogado a favor do panpsiquismo, meu Deus, um ateu proto-religioso aqui. Mas enfim. Mas enfim. Que horror! Um ateu proto. Mas você tá, Carla, assim, quando eu brigo, fica aí, Paulo, quando eu brigo com você, quando eu falo que a gente está com um discurso muito empobrecido em cima dessa questão religiosa e da fé, é porque o buraco é muito mais embaixo do que os problemas da Igreja Católica, os problemas do confucionismo, as vertentes do neoprotestantismo. O fenômeno é tão profundo. Ele é intrínseco a quase que a natureza humana, né? E eu só queria dizer, para fechar esse ponto. Então, o ateísmo é um transhumanismo. Isso é um transhumanismo, isso é uma visão transhumanista possível. Mas eu queria dizer que isso que a Ana falou, do ponto de vista da técnica, e aí tá pegando, Heidegger ficaria muito chateado com você, Ana, mas enfim, do ponto de vista da técnica, a gente está dizendo que para fazer isso a gente precisa encarar materialmente a arquitetura na qual nós estamos corporificados, materialmente inseridos. Significa, então, um processo de imanência, um processo de recorporificação, de hibridização e até mesmo de desmaterialização. É uma loucura pensar sobre esses processos, porque se a gente for pensar sobre o que está acontecendo hoje, parte disso a gente poderia pegar da computação aumentada, da realidade aumentada. Do transplante do download híbrida de consciências, da singularidade. Todas essas coisas já estão sendo exploradas. Caramba, Paulo. Vamos ter que ir para o terceiro. Vamos ter que ir para o terceiro. Gilberto, 2 minutos. Paulo, segura aí, porque eu sei que você se animou e assim, a gente já vai marcar o terceiro episódio na sequência, porque a gente vai falar do mundo organizado politicamente ao redor disso. Nós vamos falar de política no próximo episódio. Nossa Senhora. Vai dar pau. Vai. Gilberto, vem. Passa uma régua para a gente poder ir para o terceiro, vá. Claro, vamos lá. Senti uma certa eventual incoerência em 2 aspectos do discurso. Tá? Quando você coloca o homem técnico, uma coisa é a gente conseguir superar certas características humanas, um transhumanismo que se utiliza da técnica para superar essas condições. A outra é que essa superação só esteja presente, só seja real na presença da tecnologia. Se você tirar a tecnologia, essa superação deixa de existir. Na verdade, isso pode até ser encarado como um eventual empobrecimento e não como uma superação. Se essa superação só existe na presença da tecnologia, eventualmente não se trata disso. Mas o ser humano existe sem tecnologia, Gilberto? Como? Ela advogou que o ser humano não existe sem tecnologia. Isso foi o que ela advogou, que eu estou aqui mastigando, que eu só vou bater no próximo episódio, porque eu vou ter que trazer dados. Então nós estamos sofrendo um empobrecimento, porque há 200 anos atrás a gente vivia sem tecnologia. Imagina, Gilberto, a primeira tecnologia que teve foi 2 pedras sendo batidas, virou faísca e tacou fogo. Pega um pedaço de ela está expandindo. Isso é tecnologia. Eu perguntei para ela, Gilberto. Oi?
Eu perguntei para ela, Gilberto, se o chimpanzé, se o macaco rhesus, que pega uma pedra Isso. e quebra uma noz, é tecnologia. Aham. Ela falou que sim. Claro que é. Então tá bom. Claro que é. Veja, mas no sentido de estarmos nos superando, se essa superação, isso pode ser considerado como uma evolução, uma superação, só estar presente, só for real na presença de uma tecnologia, não é algo inerente ao ser humano. É algo inerente à tecnologia e não pode ser encarado como um transhumanismo, porque não tem nada de humanismo. É só um aproveitamento de uma realidade em volta, mas não significou nada em termos de superação do próprio ser humano. Tá? Vamos dar alguns exemplos aqui. Vocês lembram New Orleans e Katrina? O que aconteceu lá? Aquilo a gente regrediu há 5, 10 mil anos atrás. Tá? Veja, regularmente acontecem esses fenômenos, e o último desses, de um pico solar, foi em 1859, não está tão longe assim, e não é se, é quando vai acontecer. Quando aconteceu isso em 1859, simplesmente a incipiente energia elétrica, o telégrafo, tudo que existia na cidade foi queimado. Tá? Acabamos de passar na semana passada com vários fenômenos de lindas auroras boreais, mas que afetou satélites, afetou comunicação. E se isso fosse um pouco mais forte, simplesmente o que acontece? Qualquer sistema eletrônico queima tudo. De uma hora para outra ficamos sem internet, sem eletricidade. O que acontece? Vamos nos destruir? Claro que sim, e a gente evolui. A casca da barbárie e da civilização, ela é construída em cima dessa expansão dos sentidos que a tecnologia dá, Gilberto. É óbvio que a gente evolui. Sim, mas veja, onde está o transhumanismo? O que o ser humano se superou nele mesmo numa situação dessa? Mas exatamente à medida que a gente vai aprofundando a nossa dependência desse vetor de transformação do mundo, a gente quer incorporar ela para superar as nossas próprias limitações. Cara, você me desculpa, como um cara que tem uma lente de contato em um olho que não enxergava um palmo na frente do olho e agora enxerga para um só, você era a última pessoa da face da Terra que deveria estar dizendo que não é incorporável. De verdade, eu não estou entendendo. Cara, não tô entendendo, mas 2 minutos que a gente precisa encerrar, que a Carla tá me chutando aqui. Tá bom. Vai. Não, deixa ele. Vamos lá, termina. Gilberto, termina aí. Não termina. Não, termina, Gilberto termina, passa a régua. Todo mundo passa a régua. Tá bom. Aqui. Veja, Ana. Olha, já tá 40 minutos aqui, vocês não param de falar 1 minuto? Claro. Eu botei uma lente e recuperei a minha visão. Tá? Mas veja, o que tem de o que eu superei a minha condição humana nisso? De botar. Não, eu recuperei uma condição natural. Eu não superei a minha coisa. Eu não estou conseguindo andar à velocidade de um carro, não estou conseguindo enxergar em outras frequências. Eu simplesmente. Mas aí eu vou ter que discordar de você, Giba. Quando você toma cafeína, você está superando a sua condição humana. Eu vou discordar porque a sua condição humana é a degeneração do corpo. E a perda da visão é a degeneração do olho. Então, vamos lá. Essa é a condição humana. Tá, cara, estamos falando de transhumanismo, você superar as condições CNTP do ser humano, vamos colocar assim. Tá. A degeneração faz parte, mas eu não estou alcançando uma condição superior à que eu já tive algum dia. Claro que tá, Gilberto, porque cognitivamente talvez você nunca tenha sido tão poderoso na sua vida e a sua condição física limitada te impediria do exercício do cognitivo. Para, que esse nó aqui você não vai conseguir dar, você já está imerso nesse universo transhumanista, querendo aceitá-lo ou não. Segura aqui porque a gente vai ter episódio parte 3, tá? Deixa passar a régua, segura. Paulo, 1 minuto. Tá, 1 minuto, palavra simples, Paulo, de despedida. 1 minuto. Tá, em sumo, a gente falou sobre a definição de transhumanismo, passamos para as questões que envolvem as diversas vertentes dele, no que é o humano, do que não é o humano, porque muito do que o humano a gente pode classificar por aquilo que o humano não é, ao invés de dizer aquilo que ele é. E mais do que isso, eu acho que a gente chegou em um ponto bastante abstrato, e aí quanto mais a gente se aprofunda no problema do transhumanismo, mais abstrato ele vai ficando, que é para onde que esse homem, que a gente conhece como algo fixo, uma categoria fixa, ele está indo, ele está tendendo ao quê? A Ana advoga que o homem é tecnologia. Eu entendo os pormenores, mas ainda tenho dúvidas. Eu não sei se eu compro isso aí, não, Ana. A gente vai entrar numa porradinha. Tecnologia é sinônimo de transformação de mundo, Paulo. Então, sim, homem é tecnologia. Sim. Tá, e o Gilberto também advoga que não, a gente não é tecnologia. Eu acho que
Por incrível que pareça, eu e o Gilberto, a gente tá com um pouco do espírito do Heidegger aqui nos nossos ombros, falando, para essa louca que ela tá ficando doida da cabeça. E é isso. Então vamos pro episódio 3 e a Carla só observando e falando, gente, o que é isso? Não, a É gente, sobre a isso, gente vai galera. afundar o canal da Carla hoje. Vai, Carla. Não, eu Bora. acho maravilhoso. Meu público olha e fala que olha os amigos da Carla, o que eles são capazes de fazer. E eu morro de orgulho de conhecer vocês e de ter a possibilidade de trazer esse debate nessa categoria para esse espaço do YouTube ou do podcast, o que é que seja, né, nas plataformas aí, porque as pessoas têm falado sobre isso, né? Porque é uma conversa difícil, é uma conversa profunda, mas que definitivamente abre espaços de novos pensamentos. As pessoas têm sido provocadas nesse lugar. Acho que esse é um pouco o nosso papel. Mas será que definitivamente a gente conseguiu resolver a questão do natural, do homem natural? Eu acho que essa é a questão que a gente acabou se esbarrando, porque você está colocando que a tecnologia evoluiu naturalmente pelo próprio desenvolvimento do homem. É que nem cortar as unhas. A unha cresce, cresce. É inerente ao ser humano fabricar tecnologia. Eu não estou entendendo onde o pessoal... Então, mas tá dizendo. os animais não têm cortadores de unha e mesmo assim as unhas ficam de um tamanho que está ok para serem funcionais. Então a gente não precisaria disso para se E você está adaptar. questionando a ordem evolutiva? Não, eu estou Mas questionando... a gente é uma aberração. A gente é uma aberração. A gente é uma aberração. Olha que beleza. Você falou exatamente aquilo que eu estava tentando dizer para você quando eu questionei a questão do processo seletivo. A gente não só Nós somos uma aberração porque a gente se distanciou dos movimentos da própria natureza. Não. Por conta de ter se dado conta de algumas coisas. Não, se isso foi uma evolução, se isso foi um salto, se isso teve a ver com a linguagem, se foi Deus, eu não sei. Não. Você está partindo do pressuposto que lá atrás haveria caminhos alternativos. Isso só vai se resolver no terceiro episódio. Fechou. Passa reto. Gente, terceiro episódio é o seguinte, nós vamos falar de homem natural, de artificial versus natural, porque acho que esse papo aí do transumano... E é o seguinte, já vou avisando, fitoterápico, homeopatia, vão se preparando aí, porque eu não acredito em nada disso daí, e a Carla tem outros olhares e outras visões, mas artificial versus natural é um tema importante, é um tema filosófico, é um tema... neurocientífico, muito importante, é um tema tecnológico e passa a régua. E quando a gente transcender, a gente vai ficar artificial ou vai ficar natural? Essa é a resposta do próximo episódio que a gente vai ter que chegar. Eu já tenho a minha resposta. Transhumano, mas ninguém está perguntando sua resposta. Ai, que saco você. Passa a régua, vai. Passa a régua. Fim. Vai, acabou. Saco. Beijo, tchau.